3 diferenças entre compreensão e interpretação que o seu filho deve saber para ser aprovado no concurso do Colégio Militar. Olá, pais, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou trazer as 3 diferenças entre compreensão e interpretação textual para o seu filho chegar na aprovação do concurso do Colégio Militar. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Se você está chegando aqui agora no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo sobre o concurso dos colégios militares e as dicas importantes que eu trago aqui para acelerar a aprovação do seu filho. Eu sou a professora Lidiane Vieira, especialista em concursos dos colégios militares e ajudo pais a realizarem o sonho de verem os filhos ingressando no colégio militar. E como eu falei, no vídeo de hoje você vai saber por que o seu filho deve reconhecer essas 3 diferenças entre a compreensão e a interpretação textual. E vou trazer também os conceitos básicos de cada uma e as perguntas-chave em cada situação para o seu filho identificar e assim ele não ficará com dúvidas na hora da prova. Para iniciar, eu vou explicar para você a importância da compreensão e da interpretação de textos no concurso dos colégios militares. A compreensão de texto significa dentro de qualquer concurso ou prova seletivo, 3 pontos importantes na prova de língua portuguesa são cobrados do candidato, do aluno, e também será cobrado do seu filho. Primeiro, a leitura. A leitura é importantíssima em qualquer prova, tanto faz de língua portuguesa e matemática, né? Em qualquer área, a leitura é muito importante e imprescindível para a aprovação de qualquer aluno ou candidato, certo? Segundo ponto, a compreensão. Compreender o que está lendo é um segundo requisito que as bancas exigem do candidato. E a terceira é a compreensão. A interpretação, ela vai um pouco mais além da compreensão e também é cobrada do candidato. Agora eu vou trazer os conceitos tanto da compreensão quanto da interpretação textual. A compreensão de texto significa decodificá-lo para entender o que foi dito. É a análise objetiva e a assimilação das palavras e das ideias presentes no texto. Significa que, ao aluno fazer a leitura, ao seu filho fazer a leitura daquele texto, para que ele tenha a compreensão, ele precisa entender o que foi dito e fazer uma análise objetiva da assimilação das palavras, do significado dessas palavras, o que elas significam dentro daquele contexto e assim também retirar as ideias que estão presentes no texto. Portanto, de forma simples, a compreensão, ela representa aquilo que está escrito no texto, explicitamente ali. É o que o seu filho está lendo, está lá escrito no texto, certo? E as perguntas de compreensão, elas se remetem ao que está escrito no texto, as ideias do autor que está ali, certo? Aquelas palavras com os seus significados. Também é muito comum cair o significado das palavras dentro daquele contexto, e aí entra a parte da gramática e outras partes da língua portuguesa, quando eles pedem os sinônimos e antônimos, qual palavra pode substituir sem alterar o sentido. Tudo isso eles exploram dentro da prova, certo? Então, o seu filho, o que é que ele precisa fazer? Ter uma boa leitura, tá? E para ter uma boa leitura no dia da prova, é preciso ter o hábito da leitura todos os dias, porque o cérebro, ele vai se habituando com a leitura, com a compreensão, com o raciocínio. Após essa boa leitura, esse hábito da leitura, ele vai precisar de quê? De conhecer as palavras. E aí entra o vocabulário, compreender o significado das palavras. Portanto, o seu filho, ele precisa ler e precisa compreender, entender o significado dessas palavras. E aí entra o nosso bom e velho amigo dicionário.
O dicionário serve para isso. Pode ser tanto dicionário de papel, dependendo de onde ele está estudando, onde ele está lendo, como também os dicionários online. O ideal é que ele esteja, né, como dicionário mesmo físico, estudando, lendo, buscando no dicionário as palavras que ele não conhece. Lá no dicionário ele vai entender o significado, tem no dicionário também os sinônimos dessa palavra, os antônimos nessa palavra, e assim ele vai aumentando o vocabulário, porque é o que eles cobram na prova. Tá? Palavras com sinônimas, antônimas, que não alteram o sentido da frase, e faz-se necessário que o seu filho ele tenha conhecimento dessas palavras, certo? Essa é a parte da compreensão. É o que está escrito no texto, é as ideias do autor que ele colocou ali no texto explicitamente, certo? E a parte da interpretação agora, ela é um pouco mais aprofundada, certo? A interpretação é um pouco mais aprofundada. A interpretação do texto é o que podemos concluir sobre ele, ou seja, não está escrito ali no texto, mas eu compreendi o texto e eu tirei uma conclusão dessa leitura, tá? Pode ser desse parágrafo, desse texto por completo, certo? Tirei uma conclusão. Após estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade, tá? É a cosmovisão do aluno. Então, o seu filho, ele vai ler o texto, ele vai compreendê-lo e vai tirar as suas próprias conclusões. São as conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. Essa análise, ela ocorre de modo subjetivo e está relacionada com a dedução do leitor. E isso também é cobrado na prova. Essa interpretação, essa conclusão, tá? Que não está escrito lá, porém, o seu filho, ele tendo a ideia daquele conteúdo, daquele tema, na verdade é o tema, né? Por exemplo, eu peguei uma prova, já analisei uma prova de Roraima, e ela trouxe vários textos falando sobre o racismo. E eles trazem gêneros diferenciados e colocam ali dentro da prova daquele mesmo contexto, tá? Se o seu filho, ele nunca leu sobre racismo, ele não sabe o que é racismo, ele fica fechado só no que está escrito ali, se for a primeira vez que ele vai ter contato com esse tema, dificilmente ele vai tirar conclusões. Por quê? Porque ele não tem esse tema no dia a dia, não foi trabalhado, ele nunca ouviu falar, então fica muito difícil ele tirar conclusões desse tema, certo? Então, a interpretação é quando o candidato, ele já tem essa noção, ele já tem essa ideia, ele já conversou sobre isso, ele já leu sobre isso, ele já debateu sobre isso, e isso faz com que o candidato, na hora da prova, ele tem uma facilidade maior de tirar as conclusões que o autor traz ali escrita explicitamente, certo? Portanto, é muito importante que o seu filho leia bastante. Isso mesmo, ler bastante, ler diversos gêneros textuais, leia crônicas, leia notícias de jornais, leia entrevistas, tá? Várias publicações científicas, tá? E dos mais variados gêneros textuais, tá? Seu filho deve ter contato. Charge, tirinhas, que sempre são críticas, tá? Geralmente são críticas, as charges sempre são críticas sociais. E o seu filho, ele deve já ter essa noção, esse conhecimento, que ali está fazendo uma crítica à sociedade, ao governo, ou à forma como as pessoas vivem. Então, o candidato, ao chegar ali na prova, ele já deve ter um embasamento para que ele possa tirar suas próprias conclusões. É essa visão de mundo que ele deve ter para fazer essa interpretação do texto que está
ali sendo exposto para o candidato, tá? E por que que o seu filho precisa demonstrar essas habilidades na leitura, compreensão e interpretação textual? Primeiro ponto, a importância da leitura está no fato de ela ser capaz de exercitar a atenção e a capacidade de concentração por períodos mais longos. Duas importantes habilidades para quem vai prestar um concurso, certo? Então, a atenção, a concentração e a atenção no que está sendo lido, tá? Então, nós estamos numa geração que é muito difícil de captar a atenção, porque o nosso cérebro, ele está muito habituado com a rapidez, com coisas rápidas, né? Os aparelhos celulares, tablets, internet, computador, as imagens são tudo muito rápidas. Então, nós não temos mais atenção focada em uma única coisa, tá? São várias janelas, a gente abre uma janela, abre outra, tem aquela facilidade, né, de estar em várias coisas ao mesmo tempo. E isso pode prejudicar o seu filho na hora da prova. Portanto, eu oriento os meus alunos, tá, a lerem mesmo no papel, no físico, tocar o papel, estar ali concentrado, tá, lendo aquele livro, aquela crônica, fábulas, tem livros de fábulas que o seu filho pode estar lendo, tirando suas próprias conclusões, fazendo as análises, analisando a moral da história, fazendo perguntas para esse texto, certo? Então, é muito importante que esse hábito da leitura seja cultivado durante um bom período de tempo, e principalmente a leitura no papel mesmo, físico, porque aí ele vai melhorar essa atenção e vai desenvolver essa capacidade de concentração. Portanto, essa habilidade da leitura deve ser cultivada durante um bom tempo, né? Para que ele não chegue no dia da prova, veja um texto de 1,5 páginas, 2 páginas e tenha dificuldade de fazer tanto a leitura quanto em se concentrar no que realmente está sendo dito ali naquele texto, tá? E geralmente a prova dos colégios militares vem em textos longos. Então, precisa sim de atenção e concentração. E aí vem aquela parte do emocional que pode atrapalhar, fica o nervosismo, não consegue se concentrar. Então, já tem essa parte emocional que atrapalha, e se ele ainda não tiver o hábito da leitura, aí pronto, né? Aí dificulta ainda mais. Portanto, eu te oriento a já comprar livros para que o seu filho comece a ler, tá? Todas as questões envolvidas com compreensão ou interpretação textual, seja, o que eles pedem na prova, tá? Eles pedem sentido das palavras, eu já mencionei aqui nessa aula, o sentido das palavras é muito pedido, tá? A pontuação. Então, a pontuação está atrelada à leitura, a uma boa leitura, tá? Os sinais de pontuação, seja a relação entre as partes de uma frase com a outra. Que relação é essa? O Colégio Militar do Exército cobra muito essa relação de causa e consequência, tá? E é muito importante, através da leitura, o seu filho desenvolve essas relações, tá? Enfim, todo o conteúdo do edital, essas habilidades, elas são requeridas, tá? E o que está realmente no edital é o que realmente é cobrado. Eles pedem mesmo tudo isso do candidato. E qual a vantagem, né, do seu filho ter essas ideias na mente sobre compreensão, interpretação, fazer uma boa leitura, né? Eu vou mencionar que a professora Aline, ela falou que ler é uma forma de ampliar competências, tá? Ela diz o seguinte: a leitura favorece a melhora da escrita, expande o vocabulário, trabalha a criatividade e auxilia na formação do senso crítico, na capacidade de reflexão sobre algo. Então, aqui entra as 3 coisas que o edital dos colégios militares pedem do aluno, e eles vão pedir isso também do seu filho: a leitura, tá? A compreensão e essa interpretação, tá? Então, a leitura vem a parte do quê? A parte da escrita, a parte da pontuação, vem também a parte do vocabulário, que eu já mencionei aqui, aí vem a parte dessa criatividade, mas principalmente
a formação do senso crítico, cidadãos que têm opiniões próprias, que formam suas próprias opiniões através de algo que está ali colocado diante dele. Essa capacidade de refletir sobre algo, de se perguntar o porquê aquilo está sendo dito, de buscar o que está por trás dessa ideia, é isso que os colégios militares requerem do aluno, do candidato, para que eles possam formar pessoas que já tenham esse senso crítico, pessoas que já tenham essa reflexão. Esse é o objetivo da escola, certo? O outro objetivo é identificar por que o seu filho deve, né, ter essas 3 habilidades bem desenvolvidas, para ele identificar qual estratégia que ele deve usar para responder aquela questão, certo? E quando ele sabe que está falando de compreensão, quando ele entende que o que a questão requer uma interpretação, ele vai identificar. Isso aqui ele está pedindo que está no texto. Isso aqui ele quer o que eu compreendi, qual é a minha dedução, a minha conclusão sobre essa frase. E aí ele vai usar a estratégia correta para responder essa questão. Usando a estratégia correta, vem um outro benefício. Reduz as chances de erro, né? E, reduzindo a chance de erro, aumenta a autoconfiança na hora da prova. São muitos benefícios, tá? E, com certeza, aí fechar uma prova de língua portuguesa num concurso tão concorrido como os colégios militares é excelente para o seu filho. Então, agora eu vou trazer aqui no nosso vídeo de hoje essas 3 diferenças entre compreensão e interpretação textual. Coloquei de forma básica para que você entenda. A primeira diferença entre as duas são os conceitos. Uma é diferente da outra. E que conceitos são esses? Vou trazer aqui agora para você. Compreensão o conceito de compreensão, é a análise do que está sendo escrito no texto. É a análise do que está sendo escrito no texto. É a compreensão das frases e das ideias presentes no texto. Portanto, na compreensão, o que é que o seu filho vai fazer? Buscar responder aquela pergunta. A resposta daquela pergunta na compreensão é o que está lá no texto. Então, ele vai ler a pergunta, ele vai identificar. Isso aqui é compreensão textual. E como que ele vai identificar? Eu vou já trazer aqui o tipo de pergunta que identifica o que é uma pergunta de compreensão, tá? Então, ele vai identificar que é uma pergunta de compreensão. Então, ele já vai saber, isso aqui é compreensão, então eu vou voltar lá no texto e encontrar a resposta. Está lá explícita no texto, certo? Então, saber o conceito é fundamental para encontrar a solução. Portanto, compreensão é a análise do que está escrito no texto, é a compreensão das frases e das ideias presentes. E qual a diferença da interpretação? A interpretação é o que podemos concluir sobre o que está escrito no texto, tá? É o modo como interpretamos aquele conteúdo. Por exemplo, eu li um cordel e ele dizia assim, que João era desprovido de beleza. Ok, João desprovido de beleza, tá? Isso está escrito no texto. Então, se a pergunta for de acordo com o texto, João tem uma característica. Que característica é essa? Então, a característica é o que está escrito no texto, desprovido de beleza, certo? Agora, na interpretação, é o que eu concluo dessa frase. Ele é desprovido de beleza, tá? Agora, se ele pede assim, se a questão pede assim, infere-se do texto, ou conclui-se do texto, ou deduz-se do texto que João era. João era. O que é desprovido de beleza? Gente, está escrito isso, desprovido de beleza. Mas o que é desprovido de beleza? É feio. Então, eu concluo que João era feio, tá? Essa é a diferença da compreensão para interpretação. Compreensão é o que está escrito no texto. A interpretação é o que eu concluo do texto. É a forma como eu interpreto o que está ali escrito, tá? Então, essa é a primeira diferença.
os conceitos de cada uma, certo? Agora, vamos para a segunda diferença, é a informação, tá? A informação de cada uma. Na compreensão, a informação é aquela que está presente no texto. A informação está presente no texto da compreensão. Já na interpretação, a informação está fora do texto, mas tem conexão com ele, tá? Ela extrapola o texto. É o exemplo que eu dei aqui do João. João é desprovido de beleza. Então, João é feio. Portanto, feio está interligado com o texto, mas não está lá escrito explicitamente. Foi o que eu concluí, certo? Então, a informação, as duas diferenças. A informação na compreensão, ela está escrita no texto, presente no texto, e a interpretação, ela está fora do texto. Ela extrapola o texto, mas tem conexão com ele, tá? Não é algo desconexo que eu criei, que eu inventei. Está interligado com ele, tá? Dentro de uma conclusão do que se leu. E a terceira diferença é a análise de cada uma, tá? A análise de cada uma também é diferente. Na compreensão, trabalha-se com o quê? Com a objetividade, com as frases escritas, com as palavras escritas dentro do texto, certo? Portanto, a compreensão ela é objetiva. Está escrita no texto as frases e as palavras que estão ali. Já na interpretação, o que acontece? Como que é essa análise da interpretação? A interpretação trabalha com a subjetividade, com o que você, o seu filho, entendeu sobre o texto, certo? Então, a análise, as duas coisas são diferentes. Então, quando o seu filho, ele sabe disso, o que acontece? Quando ele pega a prova, ele já tem essas três diferenças de uma e da outra na mente. Então, eu já sei. A compreensão é o que está escrito no texto explicitamente. Esse é o conceito, tá? É objetiva, está ali. É a relação das palavras e frases do texto. E é objetiva, é o que está escrito ali. É isso que ele quer na pergunta, naquela pergunta de compreensão. Já na interpretação, tá? O que se conclui do texto, tá? É o que eu concluí do texto, eu li essas frases, eu compreendi essas frases e agora eu concluo isso do texto, certo? É subjetivo, é como eu entendi, tá? É o que o seu filho entendeu. Essas são as três diferenças da compreensão e interpretação textual, que sabendo disso o seu filho vai acertar as questões de língua portuguesa no concurso do Colégio Militar. E as expressões que geralmente se relacionam com a compreensão, e agora eu vou trazer aqui para você alguns exemplos de perguntas, de questões que remetem à compreensão. Isso você pode anotar, tá? É a compreensão textual, ou seja, está perguntando aquilo que está escrito no texto, a ideia do autor, o que ele está defendendo ali naquele texto, tá? Perguntas do tipo, segundo o texto, pergunta de compreensão textual. Segundo o texto, de acordo com o autor, no texto, o texto informa que e o autor sugere que. Perguntas desse tipo são perguntas de compreensão textual. E o que o seu filho vai buscar lá no texto? O que está escrito para responder essa pergunta. Está lá escrito no texto, certo? Vou voltar novamente ao exemplo do João, lá do cordel, né? O texto informa que João era o quê? Letra A, bonito. João era desprovido de beleza. João era alto. João era baixo. João era gordo. Então, se ele está perguntando, o texto informa que, é uma pergunta de compreensão. Então, é o que está escrito no texto. Alternativa correta, João era desprovido de beleza. Certo? Ficou claro? Ok. Se não entendeu, coloca aqui nos comentários, tá? Já na interpretação textual, as perguntas já vêm com essas três ideias aqui que eu vou trazer para você. Primeira ideia, conclui-se, conclusão, dedução
ou inferência. Essas três palavras, elas são sinônimas, tá? E elas estão nas perguntas de interpretação textual, certo? Exemplo, vou trazer aqui os exemplos. Diante do que foi exposto, pode-se concluir que, ó a conclusão, quando seu filho vê essa palavra concluir, conclusão, ele já deve automaticamente pensar, é interpretação textual, ele quer o que eu compreendi, tá? Não é o que o autor escreveu lá, mas é o que eu compreendi daquilo que o autor escreveu, certo? Então, concluir, conclusão, conclui-se. Perguntas desse tipo são de interpretação textual. Segunda, infere-se do texto o quê? Infere-se, inferir, inferência, tá? Estão nas perguntas de interpretação textual. O texto nos permite deduzir quê? Dedução, deduzir, são perguntas que se remetem à interpretação textual. Conclui-se do texto que a conclusão já faz parte da interpretação textual, certo? E o texto possibilita o entendimento de, é o que você entendeu, é o que o aluno entendeu, é o que o candidato entendeu, certo? Portanto, essas perguntas, elas estão todas relacionadas à interpretação textual, tá? E agora eu vou mostrar aqui para vocês, eu peguei aqui alguns exemplos de provas anteriores que vêm de forma bem clara. Quando você tem essa ideia, você já sabe que é ou compreensão ou interpretação textual. Vou mostrar aqui agora para você, só um momento, pronto, compreensão versus interpretação na prova, tá? Provas anteriores. Essa questão aqui é da prova do ano passado, 2023, e ele fala aqui, tá? Eu não coloquei o texto, tá? É um texto longo, não coloquei o texto, porém o que eu quero mostrar aqui é a pergunta, certo? Então, aqui, a questão 23, ela traz a seguinte pergunta, assinale a única alternativa que apresenta uma o quê? Colocar aqui de rosa. Deixa eu ver se esse daqui dá esse amarelinho. Uma dedução possível. Olha, dedução possível a respeito do seguinte trecho do texto 1, certo? Portanto, seu filho, ao fazer essa prova, quando ele chegasse nessa questão, ele olhar o quê? Ele está querendo aqui é uma possível dedução, é uma possível conclusão, ou seja, a resposta às alternativas que ele traz aqui, na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, não está escrito no texto. É uma possível conclusão, certo? Então, aí sim ele vai fazer a análise e vai encontrar a alternativa, tá? Portanto, ele já sabendo que ele não vai perder tempo indo lá no texto atrás da resposta, ele não vai. Porque ele já sabe que é uma dedução, uma conclusão. Portanto, essa pergunta é uma pergunta de interpretação. Interpretação. Certo? Vou mostrar outra. Nessa prova aqui, vê as duas primeiras perguntas de língua portuguesa, as duas primeiras questões já vieram diretamente com, de acordo com o texto. Seu filho, olhando essa pergunta, ele já deve saber o quê? Compreensão. Compreensão. As alternativas estão aonde? Escritas no texto. Escritas no texto, certo? E aí ele vai lá no texto e vai encontrar qual é a frase que está escrita no texto, tá? Segunda pergunta, ele diz o quê, Segundo o texto, olha, outra perguntinha. Essa frasezinha aqui, segundo o texto, também está relacionado à compreensão. Compreensão textual. Significa que estas alternativas devem estar onde? Escritas
no texto. Certo? Sabendo disso, né? Fica fácil fazer a análise. Vamos para a próxima. Essa aqui, o que ele diz aqui, ó? Leia, mas a regra absoluta é o combate singular, habitualmente num val de um rio, até que a morte sobrevenha, como a degola do vencido. E aí a pergunta, infere-se desse trecho, infere-se, está se remetendo a quê? A conclusão, a dedução, certo? Portanto, esta pergunta é uma pergunta de interpretação. Interpretação significa que nenhuma dessas alternativas está escrito no texto. Tá? É o que se conclui da frase que ele deu aqui para a leitura, certo? E a última é essa aqui também, ó. A partir da leitura do texto 3, pode-se inferir, ó, inferir aqui, ó, o que significa inferir? Concluir, deduzir. Certo? Deduzir, ou seja, nenhuma dessas alternativas está escrita explicitamente no texto. E tem uma relação com o que está escrito no texto, porém é o que o seu filho concluiu do texto. Certo? Muito bem, essa aqui eram os exemplos que eu queria trazer para mostrar para você como que a banca cobra as questões de compreensão e interpretação textual. E agora, sabendo essas 3 diferenças, o seu filho não vai mais errar questões de compreensão e interpretação textual no concurso do Colégio Militar. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.